O oposto de puro é impuro. O oposto de limpo é sujo. Mas purificação não é tudo o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. O oposto de justificado é condenado. Quando Paulo usa o termo justificado, ele está se apropriando de um termo jurídico. No tribunal, condenar significa declarar alguém culpado. Justificar significa absolver, significa declarar alguém justo, inocente. Na Bíblia, justificar aponta para o ato imerecido de Deus de trazer o pecador para diante de si e não apenas declará-lo inocente ou limpo, mas aceitá-lo na sua presença como se ele fosse justo, como Jesus o é. Vê a diferença? Não é apenas ser purificado, limpo, é tornar-se justo ou ser declarado justo. E isso significa ser aceito na presença de Deus. Olhando para o contexto de Gálatas, o que Paulo está dizendo é: o gentio não precisa comer algo para ser aceito por Deus. Ele não precisa deixar de comer algo para ser aceito por Deus. O gentio, assim como o judeu, não pode conquistar a sua entrada na presença de Deus por sua justiça própria ou pela prática da lei. Judeu e gentio não são justos para serem aceitos. Eles são aceitos e só depois são declarados justos. Entenderam, queridos? Judeus e gentios não fazem suas obras para se tornarem justos, para depois serem aceitos por Deus. Eles são aceitos por Deus e por Deus são declarados justos. Amém? Amém. Agora, olhando para o verso 16, eu queria que você observasse que a palavra justificados e a expressão pela prática da lei, cada uma aparece 3 vezes no texto. 3 vezes Paulo fala sobre sermos justificados e 3 vezes ele fala sobre a prática da lei. Por quê, gente? São 2 caminhos, 2 formas pelas quais o homem imagina ter salvação. Os judeus e também os judaizantes, os falsos pregadores do Evangelho da Galácia, imaginavam que por sua própria prática da lei, obedecer aos mandamentos, eles poderiam, por assim dizer, conquistar o acesso à presença de Deus, as bênçãos e o favor do Senhor. 3 vezes Paulo diz: isso não é possível. 3 vezes ele diz que o homem não pode ser justificado pela prática da lei. E quando ele diz isso, ele está citando o Salmo número 143, escrito originalmente pelo rei Davi, que se encontrava numa situação de pecado e que carecia da salvação de Deus. E na época, ainda no Antigo Testamento, Davi já se apropriava da graça segundo as minhas obras. Salva-me, Senhor, segundo a minha justiça. Aceita-me na tua presença. Derrama sobre mim as tuas bênçãos, porque eu sou o cara. Já no Antigo Testamento, no Salmo 143, Davi diz: Senhor, salva-me, não por minha justiça própria.
salva-me por tua justiça graciosa. Nenhum homem pode se achegar a Deus através da prática da lei. Qual é a alternativa? 3 vezes Paulo grita, como se quisesse martelar o nosso coração: pela fé em Jesus Cristo. Pela fé em Jesus Cristo. Pela fé em Jesus Cristo. O que significa isso, gente? Se o homem não consegue se aproximar de Deus por sua própria justiça, Paulo está dizendo que ele olhe para a justiça de Cristo. Se o homem não consegue entrar na presença de Deus por sua própria obediência, que ele se aproprie da obediência perfeita de Cristo. Se o homem não consegue salvar-se a si mesmo, que ele olhe para o Salvador bendito, Jesus Cristo. Será que precisamos ouvir esta mensagem hoje? Alguns estão dizendo: eu sei de cor e salteado a doutrina da justificação. Será que devemos ouvi-la mais uma vez? Lembre-se, Pedro é apóstolo. E Paulo está pregando a Pedro o que Pedro sabe antes de Paulo. Nós devemos ouvir sobre a justificação pela fé. E a esta altura eu quero fazer uma aplicação sobre os benefícios de se ouvir a doutrina da justificação pela fé em mensagens nos nossos cultos. Uma delas, o medo. Anote isso no seu coração. O medo não está de acordo com o Evangelho. O medo não faz parte da vida do cristão que foi aceito por Deus em Jesus Cristo. Pedro está com medo. Lembram-se disso? Ele se afasta dos gentios por quê? Porque ele está com medo. Medo dos judeus. Medo de ser rejeitado. Por que temer a rejeição dos homens, se ele já foi aceito por Deus? Por que temer qualquer coisa desta vida, se nós já fomos aceitos por Deus? O medo não faz parte da vida do cristão que vive na presença de Deus. Por que não, Deus? Porque eu não devo temer o que vai acontecer amanhã pela manhã. Porque eu não devo temer o futuro. Porque eu não devo temer o câncer. Porque eu não devo temer a crise financeira. Porque eu não devo temer os problemas da família. Porque eu não devo viver uma vida de medo. Simplesmente pelo fato de que eu fui aceito na presença de Deus. Para citar um outro texto de Paulo, eu lhes pergunto: o que faremos diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Dizer que fui aceito por Deus significa dizer que Deus lutará por mim e não contra mim. Dizer que fui aceito por Deus significa dizer que Deus estará ao meu lado em todos os momentos da vida. Quer eu tenha saúde, quer eu não tenha saúde, quer eu tenha dinheiro, quer eu não tenha dinheiro, quer eu esteja sozinho, quer eu esteja cercado de pessoas, seja qual for a situação, o nosso coração não precisa temer, pois Deus estará sempre do
aplicação nos assegura isso. Segunda aplicação, o medo de Deus não está de acordo com a verdade do Evangelho. Quantas pessoas você não conhece que sentem medo de Deus? Quantas vezes você não sentiu medo de Deus? Quantas vezes você não teve aquela sensação: eu não posso entrar na presença de Deus, pois sou um pecador? Quantas vezes você não pensou: não tenho esta ou aquela bênção, porque eu pequei contra Deus? Recentemente eu tive uma conversa com um homem que me falou acerca de certa mulher que precisava perdoar seu pai, que ela nem sequer conhece, porque se não fizesse, ela não teria as bênçãos de Deus. Em outras palavras, ele estava me dizendo que ela era impura, estava em pecado, e as bênçãos ou os presentes de Deus estavam amarrados em algum lugar no céu. Para receber as bênçãos, ela precisava perdoar. E para justificar o seu pensamento, ele citou um texto bíblico, fora do seu contexto e sem endereço. Assim diz a palavra de Deus, pastor: somente aquele que tem o coração puro e as mãos limpas podem subir o monte do Senhor. E o meu coração ficou agitado nesta hora, porque eu vi o Evangelho sendo assaltado e eu não consegui segurar. Eu perguntei: meu querido, quem tem o coração? Quem tem as mãos limpas? Você tem, eu tenho. Quem tem o coração puro e mãos limpas, que podem nos dar acesso à presença de Deus para receber as suas bênçãos? Eu disse: meu querido, o texto que você citou é o Salmo número 24. E se você continuar a leitura, você vai ver que o salmista fala sobre um tal de Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? Para quem os portões celestiais se abrem. Eu disse para ele: o salmista quer que vejamos que o puro de coração e aquele que tem mãos limpas é o mesmo Rei da Glória. Não sou eu quem abre os portões do céu, não são as minhas obras que abrem os portões do céu, não é a minha santidade que abre os portões do céu, é o Rei da Glória. Ele é o justo, ele é o puro de coração. Quer você tenha hoje 1, 2 ou 10 mil pecados consumindo o seu coração, não se desespere. Estar na presença de Deus é obra de Deus. Quer você tenha quebrado 1, 2 ou todos os mandamentos de Deus, não fuja de Deus. Fuja para Deus. E se refugie das ameaças de Satanás na presença de Jesus Cristo. Da próxima vez que você pecar, não desista de Deus. Desista de fugir de Deus. Porque o Deus que salvou você na cruz do Calvário jamais vai desistir de você. Pedro negou o Evangelho 1, 2, 3, 4 vezes. E Jesus jamais o deixou para trás. Não tenha medo de Deus. Corra para Ele, esteja como estiver.
e encontre nele o seu advogado fiel. Amém, queridos? Isso é outra aplicação maravilhosa da doutrina da justificação. Eu posso me aproximar dele, porque foi ele quem abriu o caminho para mim. Ele sabia quem eu era, ele sabe quem eu sou, ele sempre saberá que eu não sou puro de coração e que eu não tenho as mãos limpas. Mas ele também sabe, e eu também sei, que a minha salvação depende dele. Glória a Deus por isso. E por fim, queridos, o que significa viver de acordo com o Evangelho? De acordo com o Evangelho, segundo Paulo, no texto de hoje, nós devemos viver toda a nossa vida para a glória de Deus. Nos versos 17 a 21, Paulo ainda está pregando ao coração de Deus. Mas agora ele tem em mente os inimigos de Pedro, que também são seus inimigos. Os judaizantes. Os judaizantes têm objeções à doutrina da justificação, ou ao que Paulo chama de a verdade do Evangelho. Gentios e judeus são salvos pela mesma porta, única porta, graças a Deus, fé em Jesus Cristo. E aqui Paulo apresenta uma de suas objeções numa pergunta, verso 17. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? Os judaizantes dizem a doutrina da justificação pela fé, ela suporta o pecado, ela fortalece o pecado. Se eu não preciso fazer nada para conquistar a minha salvação, vou viver do jeito que eu quero. Os judaizantes estavam dizendo: esta doutrina do Evangelho suporta, fortalece, patrocina uma vida de pecado. Afinal, é pela graça de Deus que somos salvos. Então vivamos como qualquer um, e ainda assim teremos salvação. Paulo corrige isso. Ele diz: Cristo não é ministro do pecado, de modo algum. Se reconstruo o que destruí, se volto à minha vida passada, eu provo que sou transgressor. Qual é a lógica de Paulo? Se alguém diz ser alcançado pela graça de Deus, mas não tem uma vida transformada pela mesma graça, tal pessoa provavelmente não foi salva em Jesus. Se alguém diz: eu sou salvo pela graça de Deus, eu entendo o Evangelho, fé em Jesus Cristo, Ele é o meu Salvador, mas continua deliberadamente uma vida de pecado, Paulo diz: tal pessoa não foi alvo do Evangelho da graça de Jesus Cristo. Por que não? Porque, segundo Paulo, quando somos alcançados pela graça, nós vivemos uma experiência semelhante à de Cristo com Cristo. Nós morremos e ressuscitamos. É por isso que ele diz no verso 19: pois por meio da lei eu morri para a lei. Ou seja, a lei me mostrou os meus pecados e me mostrou as minhas condenações. Como diz aos Romanos, o salário do pecado é a morte. Eu entendi isso. A lei me mostrou os meus pecados e ela me prometeu a minha sentença. Só que na morte de Cristo, a morte da lei morreu. Na morte de Cristo, a morte prometida pela lei a todo pecador morreu. Cristo pagou pelo meu resgate.
Eu morri para aquelas condenações, mas eu ressuscitei a fim de viver para quem, gente? Para Deus. Paulo está dizendo: eu fui salvo pela morte de Cristo na cruz do Calvário. Ele morreu no meu lugar, mas eu também morri com ele. Eu morri para a condenação do pecado. Eu morri para mim mesmo. Eu morri para a ideia de ser o meu próprio Deus. Eu morri para a escravidão dos meus desejos. Eu morri para os desejos pecaminosos do meu coração. Mas eu ressuscitei. Recebi nova vida. E agora eu vivo para Deus. Como é que alguém verdadeiramente alcançado pela graça de Deus vive? Paulo diz no verso 20, os versos mais fortes de toda a Bíblia para mim, merece ser memorizado, gravado nas tábuas do nosso coração. Fui crucificado com Cristo. Eu morri com Ele. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Agora, a vida que tenho no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Paulo morreu, mas recebeu nova vida. E há uma aparente contradição, pois no mesmo verso ele diz: Cristo vive em mim, mas a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé. Afinal, quem vive? Paulo ou Cristo? Os dois. Cristo é a fonte da nova vida de Paulo. Cristo é a força que impulsiona a sua vida para a glória de Deus. Ao mesmo tempo, porque desfruta de uma nova vida em Cristo e com Cristo, Paulo luta com toda a sua força para glorificar a Deus. Qual é a bênção de Deus? Ele não luta sozinho. Ele luta no poder e com a ajuda da presença de Cristo. Ele existe agora para a glória de Deus. Sendo assim, ele passa a regra no capítulo 2 dizendo: eu não anulo a graça de Deus. Pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Se eu posso conquistar a minha salvação, se eu posso me apresentar diante de Deus com minhas obras, Cristo morreu inutilmente. Mas o que ele está dizendo, com tudo que disse antes, é: eu tenho certeza que ele não morreu. Eu tenho certeza que eu não poderia ter comprado a minha salvação. Eu tenho certeza que se não fosse a graça de Deus, eu ainda seria aquele fariseu condenado, aquele perseguidor malvado. Nunca vou anular a graça de Deus, pois só ela poderia ter me tirado do caminho do inferno para o caminho do céu, transformado o meu coração de perseguidor para pregador do Evangelho de Jesus Cristo. Será que precisamos ouvir a mensagem de Paulo? Nós precisamos. Especialmente porque muitas vezes não entendemos a dinâmica da salvação. Como ela se dá, o que ela produz, com quem devo me parecer agora como discípulo de Cristo. Conversei com um certo homem sobre a graça salvadora de Jesus Cristo. Ele é um cristão. E ao final da minha explicação, ele me disse: eu entendi. Vou viver como qualquer pecador. Vou fazer qualquer coisa que me vier à cabeça. E ainda assim serei salvo. Falei: meu querido, você não entendeu nada.
Não, mas você está me dizendo que eu posso viver uma vida de pecado. Não, você vai, Renan, viver uma vida de pecado. Ele disse: meu querido, eu até posso e vou pecar, mas o meu coração já não tem mais paixão pelo pecado. Eu já não consigo mais viver mergulhado no que Deus odeia. O meu coração não consegue viver longe dele. Cristo, e somente Cristo se tornou o maior desejo do meu coração, o deleite mais agradável da minha alma. Já não faz parte de mim desejar viver sempre no pecado. Dizer que eu fui alcançado pela graça de Deus não é o mesmo que dizer que eu entendi a mensagem do Evangelho. Ter certeza de que fui alcançado pela graça de Deus significa que eu tenho uma vida transformada pela graça de Deus. É mais do que dizer congregar nesta ou naquela igreja. É mais do que dizer que estes ou aqueles livros da Bíblia. Quando posso ter certeza da minha salvação? Quando ela produzir frutos de transformação no meu coração. Não estou dizendo que deixarei todos os pecados imediatamente e que nunca mais voltarei atrás, mas estou dizendo que imediatamente, quando eu morro e volto à vida em Cristo, o meu coração começa a repudiar o pecado e a amar Jesus Cristo. De repente, ele que não valia nada se torna a pérola mais preciosa do meu coração. De repente, o livro que eu tanto odiava se torna o livro mais valioso das minhas vidas. Com quem se parece o verdadeiro cristão? Como avaliar o nosso coração? Olhando para Paulo. Mas Paulo foi um super cristão, não? Paulo foi igual a mim e a você, chamado diferente, tempo diferente, mas foi um cristão, antes de ser apóstolo. Com quem devemos nos parecer? Com um homem assim, um homem que vive toda a sua vida para a glória de Deus. O que significa dizer que vivo toda a minha vida para a glória de Deus? Significa dizer, Deus, que eu abandono o trono do meu coração e assisto à entronização do Rei da Glória no centro da minha vida. Viver para a glória de Deus significa dizer que eu deixei de ser o centro da minha vida e agora passei a gastar toda a minha atenção ou investir toda a minha atenção nele, que sempre foi e sempre será o centro do universo. Viver para a glória de Deus na prática significa dizer que eu me casei com Sabrina não para ser feliz em primeiro lugar. Significa dizer que eu casei com Sabrina para fazê-la feliz eternamente em Cristo Jesus. Viver para a glória de Deus significa dizer que eu vou trabalhar não em primeiro lugar para ter o que eu quero, mas significa dizer que eu vou servir o meu próximo com os dons e talentos que Deus me deu e vou louvar a glória da sabedoria de Deus. Viver para a glória de Deus significa dizer que vou viajar, brincar, passear, pegar um ônibus, dirigir um carro, fazer tudo o que for possível, mas sempre pensando nele, ilustrando a sua glória, apontando para o seu valor eterno. Você vive toda a sua vida para a glória de Deus. Vivo eu
Será que nos levantaremos amanhã, segunda-feira, para a glória de Deus? Ou será que de segunda a sexta nós tomamos as rédeas e vivemos no controle? Fazemos o que vem à cabeça, agimos como qualquer outra pessoa que não foi transformada pelo Evangelho. Vivemos nós para a glória de Deus, como criamos os nossos filhos? Ou não os criamos? Como tratamos os nossos funcionários? Como lidamos com o nosso cliente? Como lidamos com os nossos irmãos? Há frutos visíveis de transformação nos nossos corações, no nosso viver diário. Se você os enxerga, louve a Deus, porque um dia você era um pecador desgovernado e Jesus encontrou você, transformou a sua vida e encheu o seu coração de sentido. Louve a Deus. Faça hoje votos de amor, de compromisso, de adoração. Diga: Senhor, eu viverei todos os dias da minha vida para a tua glória. Por que eu vou fazer isso? Porque eu quero conquistar alguma coisa? Não. Porque, como diz Paulo, Jesus me amou e se entregou por mim. Eu não vou fazer para ser conquistado ou para conquistar. Eu vou fazer porque na cruz Ele morreu para me conquistar. Porque alguém morre para si, abandona seus desejos pecaminosos de ser seu próprio Deus e vive para Deus por amor. Alguém alcançado pelo amor do Evangelho não pode amar outras coisas mais do que ama a Deus. Se você não tem essa certeza, não entre no desespero. O mesmo Deus que transformou o rebelde Paulo pode transformar você. O mesmo Deus que me amou e me alcançou quando eu estava lá fora, pode alcançar e transformar o seu coração. E quem sabe, Ele já não está fazendo isso agora, para a glória do nome dEle e para a alegria eterna do seu coração. Porque eu fui em busca do ortopedista? É verdade, porque Edilson quase quebrou o meu dedo. Eu e ele fomos em busca de um conserto. Alguém precisava nos ajudar. Por que você procura um ortodontista? Porque você quer endireitar os seus dentes, né, irmã Eva? Por que estamos aqui hoje? Por que estamos ouvindo esta mensagem? Por que estamos diante de um ortodoxista? Porque o nosso coração se desvia constantemente. E como Pedro, nós precisamos ouvir a mensagem do Evangelho outra vez. Será que precisamos? Lembre-se, Pedro, o apóstolo de Jesus, precisava. Provavelmente eu e você também precisamos. Que a verdade do Evangelho nos seja lembrada hoje. Que você se lembre da verdade do Evangelho. E que em resposta, você aceite os que estão à sua volta. Porque um dia você foi assim. Que a verdade do Evangelho esteja tocando o seu coração e que em resposta você viva como alguém que foi aceito por Deus, como alguém que está diante de Deus declarado inocente. Que você corra para perto dele e não para longe dele. Que a verdade do Evangelho esteja tocando o seu
dia nós recebemos. Amém, amados? Vamos nos colocar de pé. Vamos adorar o Senhor. Vamos responder ao que ouvimos.